todos. Hoje é domingo, dia 6 de abril de 2025. Para quem está assistindo ao vivo, dou bom dia. Tem gente que vai assistir depois, porque essa palestra vai ficar gravada aí no portal da CIPEC. Então, para quem for assistir em outros momentos, boa tarde, boa noite, e sejam bem-vindos à CIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. A gente vai fazer uma apresentação hoje de uma palestra que é de superação de patopensenes. Vou falar daqui a pouquinho o que são patopensenes. São aqueles pensamentos equivocados, errados, antiéticos que vêm na nossa cabeça o dia inteiro. Às vezes contra outras pessoas, às vezes contra nós mesmos, né? Às vezes a gente está em alguma situação aí ao longo do dia a dia, é, e vem na sua cabeça, mas você é burro mesmo, você não vai conseguir. É lógico que você não ia conseguir fazer isso, você nunca é capaz de fazer nada disso. Então, são esses pensamentos que são patopensenes, são pensamentos anticosmoéticos que a gente trabalha aqui na Conscienciologia. Ele é contra uma ética cósmica, uma ética contra todos os indivíduos, todas as consciências, independente do nível evolutivo. Então, na palestra de hoje, a gente vai tentar entender como a gente pode superar gradativamente esses patopensenes, tá? Meu nome é Luciana Reis Carpanese, eu sou docente da ACIPEC de Conscienciologia, formada pela ACIPEC, estou na ACIPEC desde 2018 e faço aí parte de uma série de atividades que a ACIPEC desenvolve. Ups, vamos lá passar. Estou falando bastante da CIPEC, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que vai assistir essa palestra já conheçam a CIPEC, então peço desculpas que eu vou ser um pouco repetitiva, mas tem gente que entra aqui, né, pela Conscienciologia e pela CIPEC por meio das palestras. Então, vou explicar um pouquinho o que é essa instituição. Então, a CIPEC é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Ela é uma associação independente de pesquisa, de estudos e de ensino, e ela é fundamentada prioritariamente na conscienciologia. A gente já vai ver o que é a conscienciologia, né? O que é essa ciência, que é uma ciência da consciência. É uma associação sem fins lucrativos, uma escola de conscienciologia. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre a CIPEC, sobre as atividades, os nossos produtos, se você tem interesse em melhorar a sua evolução pessoal, em se tornar uma pessoa mais ética, mais tranquila, mais equilibrada, né? Menos é, desequilibrada com tudo que acontece nesse mundo, a gente convida a acessar a loja virtual e o portal da CIPEC. É uma organização que tem um portal virtual bastante grande e tá aqui a carinha do portal virtual, tá? Chama Portal Único Digital. E lá dentro a gente tem uma série de produtos, uma série de palestras, uma série de cursos para quem tem interesse em iniciar ou caminhar e continuar caminhando nessa jornada evolutiva. Então, você pode entrar pelo portal e encaminhar e-mail para a CIPEC, entrar em contato com o WhatsApp, saber o endereço, entrar no Facebook, no Instagram, no website. A gente tem muitos livros produzidos e eles estão todos disponibilizados aqui no portal da CIPEC. E a gente tem uma plataforma muito grande, mesmo muito grande mesmo. Se não me engano, nós já estamos aí ao redor de 60 cursos, porque já é um projeto antigo da CIPEC, de cursos que podem ser assistidos tanto ao vivo, nas quintas-feiras à noite, das 19 às 21, cada mês é um curso, mas esses cursos também ficam gravados em EAD, ensino à distância, para quem quiser acessar em outro momento, ou não conhecia a CIPEC, não conseguia assistir determinado curso, nossa, mas me interesso muito por esse assunto, e aí você pode entrar, pode se cadastrar e pode comprar o curso e assistir, tá? Além disso, a gente tem uma série de agenda de eventos. Ao longo do mês na CIPEC sempre tem uma palestra, então a nossa grade de palestras já apresentadas é enorme também, e aqui ele vai te direcionar para todas as palestras que já foram executadas, que já foram apresentadas. A gente tem um colégio
virtual da APROSIM, que é uma técnica que a CIPEC desenvolve de assistência energética planetária. Todo mundo participa dela, quem tem interesse, quem faz um curso pequeno, curto, tranquilo de ser feito, e pode começar a participar dessa técnica todas as segundas-feiras. E aí a gente, tudo isso está disponível aqui no portal, tá bom? Antes de entrar, né, no tema em si, eu vou falar um pouquinho sobre a conscienciologia, de novo, para quem estiver chegando, e a gente traz sempre, em toda palestra, em toda apresentação, em todo o curso da conscienciologia, a gente pede encarecidamente, né, que as pessoas apliquem o princípio da descrença. O que é o princípio da descrença? É um estado, uma atitude, uma tendência de quem não se deixa facilmente convencer. Então, não acreditem em nada, nem mesmo no que eu estou apresentando agora. Estejam abertos às novas informações, analise-as, reflitas e, se possível, tenha você mesmo suas próprias experiências, para somente depois ver se tudo que está sendo apresentado aqui faz sentido para você. Eu vou estar apresentando um tema que é superação da patopensenidade, como é que a gente pode se posicionar no mundo de uma maneira mais ética, que faça bem para os outros e para nós mesmos, mas é o meu lado de olhar esse grande tema. Existem outras pessoas que vão estar olhando por outros lados, e um não invalida o outro, pelo contrário, são situações e posições que se complementam. Mas muito importante, tudo que eu for dito aqui, tudo que eu disser aqui, passem por um crivo e não se deixem convencer facilmente, tá? Faça uma análise crítica de tudo que está sendo apresentado. Dito isso, a conscienciologia é uma nova ciência que foi proposta publicamente em 1981 por um médico e pesquisador brasileiro, que é o Valdo Vieira. Ele já é dessomado. O que que isso quer dizer? Ele já morreu, né? Ele já está em outra dimensão. E o que é essa nova ciência? É uma ciência dedicada ao estudo da consciência. As principais bases em que essa ciência se fica em cima, né, que tem como paradigma, são a autoexperimentação, a holossomática, multidimensionalidade, multiexistencialidade, cosmoética e bioenergética. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas de uma maneira um pouquinho mais rápido, para as pessoas que não são da conscienciologia se apropriarem e conseguirem acompanhar essa apresentação também, tá? Dito isso, de novo, lá no portal, lembrem-se que vocês podem, se vocês, é a primeira vez que vocês estão chegando e vocês acharam os termos difíceis, não entenderam, eu vou tentar falar de uma maneira bem pouco conscienciologês, né? Vou usar palavras e traduzir as palavras de uma maneira que todos possam entender, até mesmo quem está chegando hoje. Mas se em algum determinado momento vocês ficaram em dúvidas, não entenderam, podem mandar e-mail e podem mandar WhatsApp também, o que for mais fácil, tá? Então, primeiro de tudo, se é uma nova ciência que se propõe a estudar a consciência, quem é a consciência? Qual é o objeto de estudo dessa nova ciência, que já nem é tão nova assim, né? Nós estamos em 2025, então a gente está com mais de 40 anos dessa nova ciência, de novo, que já não é tão nova assim, e a gente tem muito material produzido, muitos livros. A conscienciologia, ela, desde a sua base, ela é uma ciência que produz muitos vídeos, muitas palestras, muitos livros, muitos verbetes, muita discussão técnica. Então, uma ciência muito debatedora, né? E muito produtora de material para todo mundo tentar entender o que é isso. Mas, de novo, o que é a consciência que a conscienciologia estuda? Conscienciologia somos todos nós e cada um de nós, né? Então, a consciência, ela é conhecida em outras correntes religioso-filosóficas e científicas como ego, como self, a essência do ser humano, a individualidade, como alma, como espírito, dentre vários outros temas, tá? Termos, desculpa. Mas muito importante, independente do termo que você use,
cada um de nós é uma consciência. Então, por que propor um nome novo, se todo mundo já fala isso? Para que fique claro o que a gente está querendo dizer como uma nova ciência, uma nova proposição. Quando a gente fala de ego, de alma, de espírito, sem querer, isso vem carregado dentro de nós com uma interpretação mais antiga. Então, se eu estou falando de alma, provavelmente eu estou falando num raciocínio, numa filosofia religiosa e dessa provavelmente judaico-cristã, né? Se eu estou falando de espírito, provavelmente eu estou falando de espiritismo, de culturas e filosofias e religiões que são mais orientais. Se eu estou falando de ego, de self, provavelmente eu estou trabalhando dentro da área da psicologia. Para que a gente tente não trazer para a nova ciência estas para esses preconceitos, a Conscienciologia optou por iniciar um termo novo, tá? Mas é única e exclusivamente isso. Para a Conscienciologia, cada consciência tem vários corpos, a depender do nível evolutivo dela. Então, eu vou usar o nível evolutivo de quem está agora aqui, ressomado na Terra. Quer dizer, o que que é ressomado? Eu estou com um novo soma, um novo corpo. É, e aí, aqui na Terra, a gente tem quatro corpos, quatro veículos de manifestação, que são o mental soma, o psicossoma, o energossoma e o próprio soma, tá? Então, quando eu estou agora, por exemplo, fazendo uma apresentação aqui para vocês, apresentando uma palestra, eu estou contando um monte de coisa, eu estou usando a minha voz, eu estou usando, gesticulando, eu estou raciocinando, eu estou usando muito do meu soma, do meu corpo físico. Mas eu tenho também um corpo energético. Hoje, enquanto eu estou fazendo aqui essa apresentação, eu estou um pouco gripada. Então, eu estou com a energia um pouquinho mais baixa. Eu devia ter feito essa apresentação um pouquinho antes, me atrapalhei, o corpo não ajudou, a energia estava mais caída. Então, eu precisei me alimentar melhor, dormir melhor, acordar com mais gosto, para poder ter forças aqui para apresentar isso tudo para vocês. Além disso, quando eu estou fazendo essa apresentação, está vindo em mim uma série de emoções. Tem momentos que eu vou falar, nossa, será que eles vão entender o que eu estou falando? E aí vem uma emoção de insegurança. Nossa, mas será que as pessoas vão estar interessadas nisso que eu estou dizendo? Uma nova emoção de insegurança. E em determinado momento eu posso estar explicando alguma coisa e falo, nossa, que legal, eu fiz essa analogia, e me veio uma emoção de felicidade. Então, isso é o nosso psicossoma. Além de, é uma forma também de manifestação de todo esse holossoma, né? Holo quer dizer todo, completo, integral. E o mental soma também está aqui comigo, né? Eu preciso raciocinar para construir essa palestra, para fazer essa apresentação e para estar concatenando aqui as minhas ideias. Se eu não estiver usando o meu mental soma, tudo isso vai estar muito atrapalhado e vocês não vão estar entendendo nada do que eu estou falando. Então, todos nós, reencarnados, ressomados, vivendo aqui na Terra, a gente tem esses quatro veículos de manifestação, esses quatro corpos. A Conscienciologia admite esses quatro corpos e tem como paradigma a existência desses quatro corpos. Se a gente tiver num universo mais distante, num planeta mais distante, extremamente evoluído, lá eles terão corpos diferentes. Provavelmente eles já não precisarão se manifestar numa matéria tão densa, né? O planeta Terra é um planeta de matéria muito densa. Então, provavelmente, no nível muito mais evoluído, eles não têm mais soma, eles não têm mais a necessidade de se manifestar com soma, mas eles podem ainda ter energossoma, psicossoma e mental soma. No mundo absurdamente evoluído, que a gente nem consegue imaginar como seja isso, talvez as consciências já se manifestem só de mental soma. O psicossoma e o energossoma já ficaram para trás, eu não preciso mais disso. Aqui eu sou uma consciência livre, o mental soma, eu só me manifesto como mental soma. Enfim, neste momento, todos nós que estamos aqui assistindo essa palestra e eu que estou apresentando, estamos aqui nos manifestando com quatro corpos, tá bom? Além disso, né, se a gente tem quatro corpos, a conscienciologia também
se baseia no paradigma da multidimensionalidade. Existem múltiplas dimensões onde a consciência pode se manifestar. Isso vai até um pouquinho para a física quântica, né? Na teoria ali das cordas, existem no mínimo 11 realidades distintas, talvez mais, talvez menos. Aí fica uma coisa muito de física, mas enfim, a gente consegue se manifestar em dimensões diferentes. Então, antes da gente ressomar, antes da gente vir para este planeta, receber esse corpo que a gente habita neste momento, a gente se manifestava sem esse soma. A gente se manifestava de energossoma, psicossoma e mental soma. E ali eu tinha uma volatilidade diferente, eu não precisava das minhas pernas, eu não respirava, eu não precisava de um sistema respiratório, eu não precisava de um coração para bombear, porque eu nem tenho sangue nessa outra dimensão, e eu consigo enxergar outras coisas nessa outra dimensão, tá? As dimensões, elas se comunicam, uma impacta com a outra. Então, se no planeta Terra, num determinado momento, está tendo muita guerra, muita dificuldade, muitos atos de atrocidade, de barbárie, isso impacta na multidimensionalidade que está em volta da gente. Por outro lado, conforme lá na multidimensionalidade as pessoas vão melhorando, as pessoas aqui na Terra, ressomadas, também vão melhorando, porque a gente caminha junto, né? Uma impacta na outra, tá? A Conscienciologia ainda reconhece e estuda a série de vidas intra e extrafísicas alternadas e sucessivas que essa consciência vivencia no seu processo evolutivo. Então, para a Conscienciologia, nós não existimos uma única vez neste mundo. Muito pelo contrário, a gente provavelmente vai existir ao infinito. A gente vai mudando o nosso patamar evolutivo. Então, eu posso ter ressomado na Idade da Pedra, e aí depois eu ressomei no Império Romano, aí depois eu vim para o Império Azteca, aqui na América Latina, aí eu voltei lá para a Europa, numa época, sei lá, dos 1700, e vivi como aristocrata numa corte, aí depois eu voltei para os Estados Unidos, né, para a América, mas especificamente para os Estados Unidos, e fui viver a Guerra de Secessão, e assim por diante. Cada vida dessas, alternada e sucessiva, que isso quer dizer? Ora, eu estou numa outra dimensão, ora, eu reassumi um corpo físico e estou vivendo aqui nesse planeta denso, difícil, complexo, uma grande escola, um grande hospital, né? Esse vai e vem vai fazendo com que a gente vá burilando a nossa existência, a nossa evolução, e a gente vai se tornando cada vez mais cosmoético. O que é o cosmoético? É a ética cósmica. Vocês vão me ouvir falar muito de cosmoética, porque superar os nossos pensamentos equivocados, as nossas energias, as nossas manifestações e emoções equivocadas, é se tornar gradativamente mais cosmoético. Então, é uma ética não só deste mundo, mas é uma ética dos vários mundos, das várias existências e das várias dimensões. Então, eu respeito e eu sou ético com todos os que passaram pelas minhas vidas e que passarão pelas minhas vidas, e sou ética comigo, com os outros, com todo mundo, tá? Então, a Conscienciologia, ela reconhece todas essas vidas, tá? E isso vai burilando o nosso processo evolutivo. É, a autoexperimentação também é extremamente importante. Então, se eu sou uma consciência e esta ciência busca estudar a consciência, eu tenho que me autoexperimentar. Se eu quero melhorar, eu tenho que ir descobrindo quem realmente eu sou. A gente já tem muitos pontos cegos. A gente tem hora que a gente se acha o máximo, tem hora que a gente se acha um lixo, abaixo até do lixo, ninguém me quer, ninguém me ama, eu não presto para nada, mas no fundo nada disso é verdade. A gente tem coisas dentro de nós, qualidades dentro de nós, é, trafores, traços força dentro de nós que tornam a gente muito cosmoético em determinado ponto. De outro lado, eu posso ter em outros lados uma dificuldade muito grande, eu sou extremamente anticosmoética, eu não consigo pensar bem das pessoas nessa situação, são os meus trafares, os meus defeitos, os meus traços fardos, aquilo que eu ainda tenho que melhorar. Então, a gente tem que ir se conhecendo devagarinho, ir fazendo
submetendo nós mesmos a uma análise crítica e racional, fazendo experimentações pessoais para aí a gente ir melhorando e evoluindo, tá? Eu deixo aqui também como uma sugestão para todos vocês um livro de assistência energética planetária da Proci, né, do trabalho energético, a tarefa energética que todos nós que participamos aqui mais assiduamente da CIPEC fazemos todas as segundas-feiras, e ele fala muito nesse livro dessa autoexperimentação, e esta é uma palestra que vai falar muito sobre a autoexperimentação. Agora, entrando aí no tema especificamente da palestra, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, para poder entender o que é um pato pensene, eu preciso entender o que é um pensene. Então, pensene, ele é derivado, um novo neologismo, né, uma nova palavra, entre aspas, que vai dizer que a junção de pen de pensamento, sen de sentimento e n de energia. Então, pensene. De novo, tá bom, entendi, Luciana, que pensene é uma junção aí de palavras. Mas o que que isso quer dizer? Vamos mais a fundo. O que que é o pensene? Pensene é a unidade básica da nossa manifestação. Cada consciência tem um pensene. Aliás, cada consciência tem trilhões de pensenes que juntos vão formar o nosso holopensene pessoal. Então, o pensene é a forma como a gente se manifesta em tudo. Então, eu posso ter um pensene, né, um holopensene, um pouco mais pessimista. Então, tudo que acontece na minha vida, todos os dias da minha vida, eu vou tender a olhar para o lado negativo dessa situação. Toda situação, isso é fato, ela tem lados positivos e lados negativos. Tudo neste universo tem lados positivos e lados negativos. Se eu sou um pouco mais pessimista, eu vou ter a tendência a olhar mais para o lado do que é negativo. Agora, se eu sou muito otimista, eu posso olhar para o lado do que é positivo. E os dois trazem problemas, né? No fundo, eu devia estar fazendo uma apreensão melhor da realidade e não estar olhando só para um lado da coisa, tá? Então, pensei, né, que eu estou só dando um exemplo, mas o pensei é isso, é o jeito que a gente se manifesta de uma maneira integral e integrada na nossa consciência, e é o jeito que a gente se manifesta em qualquer dimensão. Por que pensene? Porque pensamentos geram automaticamente, sem que a gente consiga conter sentimentos, e isso muda o nosso campo energético. Então, eu gosto muito de falar, por exemplo, de bebês e cachorrinhos, filhotinhos, gatinhos. É muito difícil existir uma pessoa que olhe para bebês e filhotinhos de modo geral na natureza e não se interneça. Vocês não, neste momento, não estão vendo um bebê e um filhotinho, mas eu tenho certeza que todos vocês estão com um sentimento gostoso, falando, oh, que fofinho, que vontade de apertar, que vontade de beijar. Então é isso, vem um pensamento na cabeça e vem um sentimento e junto muda o nosso campo energético. A gente começa a mostrar um campo energético mais materno, mais acolhedor, mais ético, muitas vezes, e cosmoético. Agora, pode ser que alguém teve uma experiência muito ruim com um filhote, sei lá eu. Pode ser um filhote humano, pode ser um filhote de outra espécie, né, animal. E para essa pessoa vai vir uma sensação de tristeza, uma sensação de raiva, e o campo energético muda de um jeito diferente, tá? Então, o pensene, ele é indissociável. Sempre que eu penso, vem um sentimento e vem uma energia. Sempre que eu sinto, acaba vindo pensamentos juntos e muda o meu campo energético. Quando eu entro num outro campo energético, vem pensamentos difíceis e vem energia. Vou dar um exemplo aqui muito bobo. A gente nem tá pensando, mas se você for assistir um filme de terror, um filme de suspense, você vai terminar angustiado. Você vai dormir de noite. Eu, que sou extremamente influenciável, eu nem assisto, porque eu vou dormir de noite, eu vou ficar pensando naquilo e eu não vou ter sonhos bons. Então, tudo que a gente se conecta, quer seja por meio de energia, sentimento ou pensamento, um acaba gerando o outro, tá? Eles são indissociáveis, os pensamentos, dos sentimentos e das emoções e das energias, e também das atitudes ou ações, né? Que estão sempre onipresentes. Então, se, por exemplo, eu estou num dia onde eu estou tendo pensenes muito
desequilibrados, vai ser difícil eu conseguir me manifestar ao longo do dia de uma maneira mais equilibrada. Ou eu vou chorar, ou eu vou gritar, ou eu vou surtar. Agora, se eu estou num dia onde eu consigo controlar os meus pensênios, onde eu estou mais equilibrada, prestando atenção em tudo que está acontecendo, de uma maneira muito mais lúcida e muito mais eh, eu comigo, com os meus valores, é muito difícil que as coisas me atrapalhem. E a tendência é que o dia corra bem, porque as minhas ações correm melhor também, tá? E aí a gente entra no tema mesmo da aula, né? Então tá bom, dito tudo isso, o que é um pato pensene? Pato pensene é o pensene, mas eu junto com o prefixo pato de patológico de doente. Então, pato pensene é um pensene doente, é um pensene patológico, ele precisa de cura, né? Ele precisa ir para o médico, ok? Ele é um pecadilho mental, ele é um pensamento sujo infalado, quer dizer, é uma falácia. Muitas vezes ele é um pensamento mentiroso, ele não existe, é uma falácia, tá errado, tá inverídico. E ele é específico da amência consciencial ou da consciência intoxicada pela anticosmoética. O que estamos querendo dizer com isso? É específico de nós que não estamos no mundo melhor, porque ainda não dá para a gente estar no mundo melhor, porque a gente ainda tem muito pensamento patológico, porque a gente ainda age ao longo de todos os dias da nossa vida, muito ainda pela anticosmoética. Então, vou dar um exemplo muito bobo. Se eu saio de casa de manhã, encontro com um vizinho no elevador e não gostei da roupa do vizinho, eu já olho e falo, ai, que roupa ridícula. Ai, gente, esse vizinho não tem espelho em casa? Você não viu que essa roupa deixa gordo, deixa magro, deixa alto, deixa sei lá eu o quê? Nossa, essa cor, que horror. Pronto. Isso é um pensene anticosmoético, é um pato pensene. Tô jogando para cima desse vizinho que não me fez nada, só teve, tadinho, né, o azar de entrar no elevador junto comigo, eu estou jogando para cima dele energia, pensamento e sentimento que não é legal para ele e também não é legal para mim. Mas como eu estou no nível evolutivo, pior, eu sou, né, mais animal do que gente muito evoluída, eu ainda tenho esses pato-pensênios. Outro exemplo, você está lá no seu trabalho e o seu chefe te dá uma tarefa para fazer. E aí você começa, para você é difícil. E aí você já começa, nossa, eu não entendi direito o que ele quis dizer. Acho que eu não vou conseguir fazer. Você vai dar um jeito de não conseguir fazer. Ao invés de você olhar e falar, ah, eu recebi essa tarefa, eu não entendi direito. Então, peraí, deixa eu perguntar direito para o meu chefe. Ou às vezes, durante a construção dessa tarefa, elaboração dessa tarefa, veio dúvida. E aí você fica tenso. Ai, será que meu chefe vai brigar comigo? Porque eu vou lá perguntar para ele e meu chefe é bravo. Mas não é bem melhor você ir lá, mesmo que ele grite com você, problema dele. Se ele está gritando com você, você não fez nada para gritar com ele, para que ele gritasse com você. Você só foi tirar uma dúvida, chefe. Neste ponto da tarefa, da execução dessa tarefa, eu não consegui. Me veio essa dúvida e eu fiquei, né, sem saber o que escolher. Você prefere, chefe, que eu vá para este lado ou que eu vá para o outro lado? Isso é tranquilo, isso é sem drama, isso é ético, isso é cosmoético, isso é equilibrado. Agora, se eu começo a trazer para mim uma série de autocríticas, meu chefe me vai chamar de burro, ah, mas eu sou burra mesmo. Se isso conecta comigo, isso é assédio, isso é um pato pensene, isso é um pensamento, são sentimentos, são energias que são falaciosos, são inverídicos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses patopensenes, porque eles mudam o nosso campo energético e às vezes isso evita, atrapalha que a gente entre em contato com campos energéticos mais cosmoéticos. E, de novo, infelizmente, a gente tem o dia inteiro patopensenes, né? Nós estamos num nível evolutivo onde a gente tem muito patopensene. Mas precisa da nossa vontade, precisa do nosso genuíno interesse, da nossa mobilização, querer mudar isso, né? Se eu realmente quero evoluir, se eu quero me tornar um mundo melhor,
se eu quero tornar este mundo melhor, se eu quero mais para frente estar num mundo melhor, eu tenho que começar hoje. E como é que é um ótimo jeito da gente começar? Qual é o primeiro passinho que a gente pode dar? Começar a monitorar os nossos patopensenes. Vou dar uma sugestão de uma técnica no final aqui da apresentação. Existem zilhões de técnicas que vocês podem usar, né? Técnicas existem sempre as mais variadas para a execução de uma mesma ação. Então, técnica de superação de patopensenes, temos inúmeros. E vocês podem achar em qualquer corrente religiosa, filosófica e científica. Eu vou aqui apresentar uma. Esqueci de dizer que esta palestra também vai virar, daqui a pouquinhos meses, 2 meses, um curso, né, de superação da patopensenidade. Lá a gente vai trabalhar com isso, né, com esse tema de uma maneira muito mais aprofundada. Vão ser 4 encontros. E a gente vai dar várias técnicas, inclusive técnicas energéticas, para se conectar aí com essa superação da patopensenidade. E então, para quem quiser, está convidado, é só novamente entrar no portal da ACIPEC e quando o curso estiver aberto e disponível, aí é só entrar e se inscrever, tá bom? É, Patopensene. Então, as consciências em geral, elas apresentam grande dificuldade. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Ou negligência quanto à avaliação do peso e da extensão dos nossos próprios pecadilhos mentais ou patopensenes. Então, no nosso contexto existencial, a gente ainda faz muita autocorrupção e a gente tem dificuldade de atuar e de caminhar para a consecução da proexis em grupo. Então, vamos traduzir o que é uma proexis, né? Proexis é uma programação existencial. Então, eu, quando resolvi que ia ressomar, né, de novo nesse planeta, que eu ia ganhar um novo corpo, vim com uma nova mãe, com um novo pai, com uma nova família, não vim à toa. Eu vim escolhida a dedo, que é para este grupo que eu tenho que vir, porque eu tenho que trabalhar os problemas que eu tive com essas pessoas em vidas anteriores, tudo de corrupto, de antiético que eu fiz com essas pessoas, eu tenho que tentar desfazer devagarinho, tentar recompor aí todo este grupo comigo, melhorar os nossos pensenes. Então, a gente tem uma programação a ser feita em cada ressoma. Tá? Algumas vezes a gente já tem capacidade de escolher quais são essas proexes, né, ou pelo menos pedacinhos dela. Muitas vezes a gente não tem ainda governabilidade, né? Os amparadores maiores, os evoluciólogos, eles falam, ó, nessa não tem jeito, vou te colocar aqui porque a vida vai te fazer tentar pensar melhor nas coisas que você tem feito errado, tá? E a gente vem ainda com muita patopensenidade, com muita autocorrupção. Então, a gente vai fingir que a gente não está fazendo. A gente tem muita vista grossa para o que a gente faz de errado. Ai, eu furei o farol vermelho. Ai, mas eu estava tão apressada. Ai, eu furei o farol vermelho. Ai, mas é que essa pessoa estava me incomodando. Tinha um carro atrás de mim. Ai, eu furei o farol vermelho. Ai, mas é que o meu chefe vai dar bronca em mim se eu chegar atrasado. Então, não tivesse saído tarde de casa. Então, não tivesse com pressa. Então, não ficasse incomodado que o cara atrás de você está buzinando para você. No fundo, eu furei o farol vermelho porque eu quis. Ponto. Eu só, por meio da autocorrupção, estou usando desculpas para dizer o que eu, né, para fazer de conta que eu não fiz nada de errado. Isto é uma grande autocorrupção. E a gente faz isso todos os dias da nossa vida. Então, quando a gente vai trabalhando por meio do pato pensene, a gente usa muito isso daqui. Não, eu não tenho pensenes anticosmoéticos somente quando eu estou sendo observado e eu posso receber uma punição. Então, se todo dia eu furo o farol vermelho, assim que o farol de amarelo virou vermelho, e eu só deixo de furar o farol vermelho se tem radar ou se eu vejo que tem um guarda, isso é uma grande autocorrupção, isso é um grande pato pensene, né? Eu estou agindo, eu estou tendo pensamentos, eu estou tendo sentimentos, eu estou mudando o meu campo energético de uma maneira anticosmoética. Isto é puro pato pensene. Agora, vamos pensar de uma maneira
muito melhor, né? Muito mais, com um pensene muito mais homeostático, equilibrado, adulto, evoluído, maduro, lúcido. Não, eu não me permito ter pensenes, ter manifestações anticosmoéticas em qualquer manifestação da minha consciência. Com outras consciências vendo ou não e recebendo punições ou não recebendo punições. Eu não faço porque é anticosmoético. Primeiro de tudo, também já é uma grande falácia a gente achar que outras consciências não estão vendo, né? Se a gente está na conscienciologia, se vocês chegaram aqui na conscienciologia, é porque mais ou menos todo mundo acredita aí, né, no paradigma consciencial e na multidimensionalidade. Então, pode ser que eu esteja fazendo uma feiura agora, e do meu lado não tem gente ressomada, mas em volta de mim tá cheio de gente dessomada. Eu tô com um grupão de pessoas aqui em volta de mim e sim, elas estão vendo o que eu estou fazendo. Mas mais importante, até elas, dane-se se elas estão vendo ou não, eu estou me vendo. E eu não me permito ser anticosmoética. Eu não trabalho mais com anticosmoética. Eu resolvi, daqui em diante, que cada dia mais eu vou ser cosmoética. Então, não, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que não tenha carro vindo, mesmo que não tenha gente atravessando a faixa, eu não furo mais farol vermelho. Ponto. Acabou. Mesmo que entre uma pessoa vestida de palhaço para ir trabalhar no elevador, eu não penso mais mal sobre essa pessoa. Eu não critico, eu não julgo o cabelo, a unha, a cor, a roupa, o sapato, a bolsa, eu não julgo nada dessa pessoa. Eu estou aqui para lançar para as pessoas com quem eu convivo e com quem eu cruzo ao longo do dia as melhores energias. E isto é uma manifestação cosmoética, isso é eu deixar de lado este pato pensene, tá bom? É, autorreciclagem da pensenidade. A gente tem um verbete na Conscienciologia, primeiro eu esqueci de dizer que existe um verbete na Enciclopédia da Conscienciologia que é construída a muitas mãos. Todos os dias uma pessoa vai lá e defende um verbete, defende uma tese sobre algo que ela pensou, que ela estudou, que ela refletiu, que ela analisou, e ela vai lá, escreve, defende, conta para os outros, discute, debate, reorganiza, e isso vai para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, lá na Enciclopédia da Conscienciologia, eu não tirei estes temas da minha cabeça. Patopensene e a autorreciclagem da patopensenidade são dois verbetes lá da Enciclopédia da Conscienciologia, que eu só estou juntando os dois e mostrando mais para frente uma técnica para vocês, que essa sim foi eu que pensei, mas não foi de novo nem eu que pensei, porque é uma técnica que a gente usa para tudo na conscienciologia, a gente usa para tudo na vida também, né? Então, tudo isso está sendo é só o meu jeito de mostrar para vocês, tá bom? Mas tudo isso está baseado em estudos de outras pessoas. Então, a autorreciclagem da patopensenidade é, são as autorreflexões para evitar essa patopensenidade. São hábitos sadios de toda consciência lúcida, interessada na manutenção da prioridade da evolução cosmoética e no remate da proexis. Então, vamos traduzir. Se eu todo dia, a cada ato que eu faço, eu penso no que eu estou fazendo, eu reflito, eu analiso, e eu já passei uma régua na minha vida. Eu não quero mais ser cosmoética, não serei mais anticosmoética. Daqui para frente eu trabalho só com cosmoética. Vou ser justa, correta. O que os outros fazem é problema deles. O que eu faço é problema meu. Eu vou ser o mais cosmoética possível. Vou respeitar o maior número de pessoas, inclusive a mim. Então, eu vou desenvolvendo estes hábitos porque eu estou mais lúcida. Eu quero melhorar, eu estou interessada na minha evolução cosmoética. Isso é prioritário para mim. Eu quero sair deste mundo melhor do que quando eu cheguei. Amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Eu vou conseguir muito? Não. Então, hoje, com um monte de patopensene que a gente tem na cabeça, eu querer que amanhã eu não tenha nenhum patopensene é também falacioso e real. E não é, é impossível, tá? Então não é isso que a gente vai querer. Da noite pro dia, dormir uma pessoa anticosmoética e acordar uma pessoa cosmoética. Isso é pílula mágica, pode pirlim pim pim, não existe.
tá? Mas amanhã eu quero ser um pouquinho mais cosmoética do que eu fui hoje. Depois de amanhã eu vou querer ser um pouquinho mais do que eu fui amanhã. Depois de amanhã, eu vou querer ser mais ainda. Se eu subo um degrauzinho por dia, no intervalo de uma semana, no intervalo de um mês, a conta é alta, é grande. Eu caminhei um degrauzão, tá? E por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero cumprir com as coisas que eu combinei que eu ia fazer quando eu vim para este mundo. Eu fiz combinados antes de descer para esse mundo. Eu combinei com as pessoas que estavam comigo, que estão preocupadas comigo, que estão tentando me ajudar que sim, eu ia fazer as coisas, né? Então, vou dar um exemplo. Se você vai no médico doente e o médico vira para você, sei lá, você está com uma pneumonia, e o médico vira para você e te dá um antibiótico e fala: olha, além disso, se resguarda um pouco mais, estou aqui te dando 5 dias para você ficar em casa, se alimenta bem, toma bastante suco de laranja, come uma sopa gostosa, faz uma canjinha, é, lê livros bons, tira um tempinho para você entender por que que essa pneumonia veio. O médico está me dando um monte de orientações. Aí eu venho para minha casa, resolvo só assistir série besta, não tomo antibiótico e não faço nada do que ele falou. Eu vou estar bem na próxima semana? Não, eu vou estar até pior, porque essa pneumonia com certeza vai ter caminhado mais. Então, é isso que a gente fez antes de vir para essa ressoma. A gente fez combinados. As pessoas que são mais evoluídas do que nós, as consciências que são mais evoluídas de nós, nos ajudaram e falaram: olha, aqui você está patológico. Então, tá aqui a prescrição. Você vai para lá, você vai fazer isso, e você vai se formar desse jeito, e você vai ter tantos filhos, e você não vai casar, você vai trabalhar com isso. A gente fez alguns combinados, a gente recebeu algumas prescrições. Se eu não faço, eu vou voltar pior do que eu fui. E isso não é evolutivo, isso é anticosmoético, inclusive comigo, né? Todo mundo vai sofrer em volta de mim, mas eu vou sofrer bastante também, porque eu vou ter que vir de novo para esse mundo que é muito difícil, para esse mundo que é complexo, cuja matéria é muito densa, que eu tenho que ficar me banhando, escovando o dente, comendo, que tudo isso toma muito tempo do meu dia, porque eu tenho um corpo muito denso para sustentar. Tá? Então, todo dia a gente ir refletindo como a gente pode evitar essa patopensenidade, isto é a maior técnica de superação da patopensenidade, tá? Então, a autorreciclagem da patopensenidade é a capacidade da CONSIM, que é a consciência intrafísica que está aqui neste mundo, quer seja ele homem ou mulher, de identificar, de analisar, de reformular pensamentos, sentimentos e energias entrópicas próprias, lá, intrínsecas dentro de nós, transformando esses pensamentos patológicos, esses pensenes, desculpa, patológicos, em pensenes homeostáticos, equilibrados e cosmoéticos, em qualquer contexto e interação consciencial. Então, olhar para as pessoas e mandar as melhores energias para ela, independente da cor, da raça, da condição social, da condição intelectual, do trabalho, de onde ela esteja, isto é homeostático, isto é cosmoético. Tá? Isso é uma grande autorreciclagem da patopensenidade. Mandar pensenes bons para mim, para eu própria, olhando para mim, em vez de me olhar no espelho e falando, nossa, como eu sou gorda, nossa, como eu sou magra, nossa, como eu sou bonita, nossa, como eu sou feia. Não. Em vez de ficar mandando esses pensenes ruins ou, ao longo do dia, nossa, como eu sou burra, nossa, como eu não consigo, isso é patopensenidade. Me tratar com carinho, me tratar com respeito. Neste momento eu estou cansada. Neste momento eu preciso parar 15 minutos, almoçar gostoso, quietinha no meu canto, sem celular, sem nada, tomar um fôlego, deitar 5 minutos e pronto, estou pronta para a tarde. Olha o autorrespeito, olha como eu estou sendo cosmoético comigo mesmo. Né? Respeitando este meu soma, respeitando este meu corpo, fazendo com que eu fique mais equilibrada para um trabalho melhor, para render melhor no trabalho de tarde.
tá? Então, esta é a grande autorreciclagem da patopensenidade. E aí vocês vão falar, tá bom, Luciana? Lindo. Na prática, olha, desculpa, na teoria, espetacular. E aí, fazer isso ao longo do dia? Fácil? Não. Se fosse, não tinha apresentação, não tinha aula, não tinha seminário, não tinha curso, não tinha. Daqui a pouco vamos fazer uma faculdade, né, de autorreciclagem da patopensenidade. Se fosse fácil, definitivamente nós não estaríamos mais neste mundo, né? E este mundo, caso a gente estivesse nele, ele estaria muito melhor, né? Mas cabe a nós fazer a nossa parte, né? Eu gosto muito do conceito do paradigma, a Conscienciologia também fala muito disso, que importante não é que a gente queira mudar de grupo karma. Então, assim, importante não é eu saber que a Terra é um planeta tenebroso, denso, difícil, todo dia acontece coisa horrorosa aqui dentro, e eu querer fugir desse planeta, né? Sei lá, vou dar um exemplo até de país. No Brasil, a gente tem um grupo razoável de pessoas que fala: não, não quero mais viver aqui. Quer saber? Eu vou para Europa, eu vou para Miami, eu vou para Nova York, eu vou para lugar, mas e aí chega lá e fala: nossa, que lugar espetacular! Dura um mês. Porque nenhum lugar nesse planeta é espetacular. Tá bom, temos lugares mais difíceis do que outros, mas essa não é a grande pegada. A grande pegada é o que eu posso fazer, qual é a minha parte, o que me cabe, para que o lugar onde estou seja um pouco melhor. Nossa, nós vamos mudar todo o roubo que tem no Brasil, toda a violência. Não, a gente não vai mudar tudo que tem no mundo. Na Itália, na França, Nova York, Miami também acontecem coisas difíceis. Um pouco menos, óbvio, mas sim, no mundo inteiro acontecem coisas difíceis porque somos nós vivendo neste mundo inteiro. Então, se eu reciclo a minha patopensenidade, a gente não tem ideia do grãozinho, parece um grãozinho de areia. Mas isso dá um impacto bastante importante neste mundo. E o planeta, se cada um faz a sua parte, o planeta Terra, devagarinho, exponencialmente, vai ficando um lugar melhor para todo mundo viver. Ele vai começar a virar um planeta menos denso, de um planeta hospital. Quem sabe a gente não começa a caminhar para um planeta escola, né? Então, de novo, o que os outros fazem é problema dos outros. Agora, o que eu faço é meu problema. Então, quero reciclar a minha patopensenidade. Estou cansada, triste de ver o quanto eu sou anticosmoética com os outros e comigo. Não quero mais isso, basta. Dei um ponto final nessa situação. De novo, não fiquem achando que vocês vão chegar no topo do Everest num dia. Não. É passinho por passinho, um passinho depois do outro. Então, uma grande sugestão que eu dou. Por uma semana, isso é uma técnica que bem comum, de novo, de não só na conscienciologia. Todo mundo que fala de autoajuda, coach, não sei o quê, cientistas, eles usam isso. Primeiro, vamos ver o que vem, né? A gente nem tem consciência de quais são os nossos patopensenes. Não sei nem o que que eu penso de ruim ao longo do dia. Não sei nem o que me desperta energia ruim ao longo do dia. Não sei nem que sentimento ruim vem ao longo do dia. Eu nem me conecto com isso. Meu dia é tão atribulado que eu nem presto atenção em nada disso. O fato de você ter um caderninho e você começar a anotar vai te conectar mais. E aí você cada dia vai perceber mais. Nos primeiros dias você não vai conseguir anotar nada. Putz, esqueci o caderno em casa. Nós não tenho caneta. Vou ter que passar na papelaria e pegar uma caneta. No primeiro dia não vai dar certo. No segundo dia vai dar menos certo. No outro dia vai dar um pouco mais. Em determinado momento, quando você pegou o jeito, mantém por 7 dias a anotação dos patopensenes que vieram ao longo do dia. E foca, cuidado. Patopensenes não são só pensamentos. A gente tem a tendência muito de trazer pensamentos, mas também sentimentos e energias. Então, vou dar um exemplo. Se, sei lá, eu estou trabalhando, e nesse dia todo mundo saiu para almoçar e acabei ficando sozinha, que sentimento que veio? Me veio o sentimento de, putz, que gostoso, hoje estou eu comigo. Ou me veio o sentimento de abandono. Nossa, todo mundo me abandonou. Será que as pessoas não gostam de mim? Anota esse sentimento. É tristeza? É sensação de abandono? É felicidade? O que que é?
A mesma coisa. Então, normalmente todo mundo vai comer num restaurante, mas hoje, já que eu sobrei sozinho, tinha um restaurantezinho que ninguém queria ir, eu queria conhecer. Então, eu desci e fui lá, não trouxe marmita hoje para o trabalho, eu vou naquele restaurante. Quando eu entrei naquele restaurante, que energias que eu senti? Era uma energia acolhedora, a dona era super simpática, eu me senti acolhida, amparada. Foi uma delícia almoçar naquele restaurantezinho que era uma portinha ali na rua, na avenida. Ou não, quando eu entrei, eu senti uma energia ruim, achei que o restaurante era sujo, o dono era mal criado, as pessoas, nossa, eu não senti uma energia boa nesse lugar. Anota isso também. Então, lógico que a gente vai conseguir anotar todos os nossos pensênios do dia, de novo, não, nem se cobrem para isso. Mas anotem por 7 dias, o máximo que vocês conseguirem. E cuidado, sem julgamento ou análise. Não é um caderno para ficar bonito na fita. É um caderno que vai mostrar onde nós não estamos bonito na fita, justamente para que a gente possa trabalhar e começar a ficar mais bonito, tá bom? Então, deixa vir. Me veio raiva. Eu tomei uma fechada no trânsito. Nossa, se eu pudesse, eu tinha jogado o carro em cima do cara. Anota. Isso não é um pensamento legal, óbvio, mas não é neste momento sem julgamento. Por que me deu vontade de jogar o carro no cara? Que horror! Por que que eu venho esses sentimentos? E vocês vão começar a perceber que ao longo desses 7 dias, os patopensenes, né, os pensamentos, os sentimentos e as energias patológicas, elas são recorrentes, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que vocês estão anotando a mesma coisa, só está mudando a situação. Ao final de uma semana, o que que vocês vão fazer? Vocês vão tirar um tempinho, num dia, dois, três, o que vocês quiserem, e vocês vão tentar classificar esses patopensenes em categorias. Então, é como se eu estivesse pegando um armário ou umas caixinhas, sei lá o que vocês preferirem, que analogia vocês preferirem, e eu vou começar a guardar. Então, por exemplo, mas eu vou juntar banana com banana, abacaxi com abacaxi, chuchu com chuchu, tá? Então, eu não vou pegar todo esse monte, essa feira de pato-pensenes que eu tive na semana e vou guardar tudo junto. Não, eu preciso dar uma categorizada, dar uma limpada para tentar entender qual desses armários, qual dessas caixas, qual dessas frutas e verduras é mais pesada. Qual que está maior? O que está me pegando mais hoje? Tem vários métodos de classificação e aí cada um vai ter o seu. Aqui acho até uma besteira eu ficar dando sugestões, né, de classificação de pato-pensene. Tem vários, se vocês quiserem ir nos verbetes da Conscienciologia, no curso de superação da patopensenidade a gente vai falar de alguns modos de classificação desses patopensenes, mas o que fizer mais sentido para vocês. Por exemplo, eu tenho mais patopensene em relação a mim. Eu passo o dia me chamando de burra, me chamando de feia, me chamando de horrorosa, me chamando de alta, de magra, de gorda, de, sei lá, magra, de fina, de do que vocês quiserem. Mas esses pensenes patológicos, eles são mais contra mim ou eles são mais contra os outros? O que que eu percebo nesses 7 dias de anotação que veio mais? Qual que está mais gordinho? Qual que está mais cheio? Que armário que já não está nem cabendo coisa de tão grande que de tanta coisa que eu tenho que colocar aí dentro? Ou eu posso classificar por patopensenes de menos-valia, de submissão, de alegria, de gratidão, aí por categorias, né? O que vocês preferirem, mas essa é a parte importante. Não adianta só eu anotar. Anotar vai me ajudar muito. Já na anotação, a gente tem inúmeros insights, insights fundamentais, mas vai um pouquinho além. Faz os seus grafiquinhos, começa a perceber qual dos patopensenes está maior e escolhe uma dessas categorias para trabalhar no mês. Neste mês que está entrando, né? Hoje nós estamos, eu estou gravando, né? Essa palestra aqui bem no finzinho de março. Vocês vão estar assistindo aí no comecinho de abril. Vai ter gente que vai até estar assistindo mais para frente. No mês que vai começar, quer saber? Vou trabalhar. Então, se eu percebi, por exemplo, dividir em dois grandes grupos de patopensenes. Um é contra mim,
outra é contra os outros. E eu percebi que contra mim é o maior. Posso querer começar a trabalhar com ele, mas vai me dar trabalho. Aí pode ser que não, que eu prefira começar por um menorzinho. Tá bom, então começa a trabalhar pelos heteropensenes. A escolha é de vocês. A minha sugestão é começar pelo que te atrapalha mais. Eu fiz essa técnica de uma maneira muito intuitiva, mas muito intuitiva mesmo. Fiz, inclusive, num trabalho terapêutico, nem fui eu que fiz, né? A pessoa que estava me ajudando aí nesse trabalho terapêutico que começou a me trazer. E eu tinha muito, isso, sei lá, uns 3 anos atrás, até um pouquinho mais, é, os pensenes, os pensenes principais que vinham para mim era eles chamam, né, os psicólogos de defectividade. Eu tinha medo de não ser perfeita. Então eu nem tentava começar, porque para mim ou era horroroso ou era perfeito. Como eu não consigo ser perfeito, eu nem começo, porque sempre vai ser horroroso. Então, isso me paralisava muito em várias situações da minha vida. Comecei a trabalhar por ele. Era o que mais estava me impactando. Eu estava paralisada alguns meses e não saía do lugar por conta disso. Ainda tenho que trabalhar. Nossa, super reciclei esse pato pensene, não. Mas eu já estou no outro patamar. Hoje eu já consigo fazer um monte de coisa, uma ou outra que trava, e mais rapidamente vem na minha cabeça que, ó. Você está querendo ser perfeita e a gente não nasce perfeito. Primeiro, a gente nem sabe se vai alcançar a perfeição algum dia. Então, é um dia depois do outro, um passinho por vez. Então, escolha uma categoria que esteja atrapalhando mais vocês e começa a análise. Tenta entrar em contato, presta atenção, volta a anotar. Quais situações desencadeiam esse pato pensene? O que esse pato pensene desencadeia em mim? Então, antes eu achava que estava tudo bem, que eu vou conseguir fazer esse trabalho. Aí me veio o pato pensene de, não, você é uma burra, você não vai conseguir fazer esse trabalho. E aí eu percebo que eu paraliso e o trabalho não sai. Por que isso? Então, começa a anotar de novo e tenta analisar. Como eu me comporto a partir disso? Me comporto que eu vou perdendo todos os prazos, meu chefe vai ficando muito bravo comigo e eu não consigo evoluir profissionalmente porque ninguém acredita que eu consigo fazer as coisas, porque eu estou sempre atrasada com os prazos. Então, vai trabalhando isso. Cada um tem o seu, eu só estou dando alguns exemplos aqui, tá bom? E por fim, pessoal, é isso, super importante. A gente tem uma tendência muito grande de se cobrar muito, né? O Nelson Mandela, ele tem uma frase, uma citação que eu gosto demais, que para mim fez muito eco, dizendo que a gente não tem medo, o ser humano não tem medo do que ele tem de feio. O ser humano tem medo é de brilhar, né? E a gente fica achando que de muito horroroso, muito patopensênico, muito pouco evoluído, eu tenho que dormir desse jeito, tomar pó de pirlim-pim-pim lá na outra dimensão e acordar bonito, lindo, cosmoético. Não. Isto é uma grande transformação, é só o início de uma jornada. Essa jornada é longa, essa jornada vai demorar vidas e mais vidas, ressomas e mais ressomas, mas se amanhã eu estiver melhor do que hoje, é um grande ganho. De novo, se depois de amanhã eu tiver melhor do que amanhã, é outro grande ganho, tá? Então, um passinho por vez, devagarinho. E dando um passinho por vez, devagarinho, se chega bem longe. Quando a gente olha para trás, a gente fala: Nossa, eu não acredito que eu caminhei tudo isso. Também tem um texto do Antoine de Saint-Exupéry, o escritor que escreveu O Pequeno Príncipe. Ele era aviador pela França, né, militar, e ele numa noite caiu, o bimotor dele lá caiu na neve, num lugar ermo, não tinha nada, tudo escuro, e ele fraturou a perna. E ele falou, isso foi no começo da madrugada, muito frio, né? Ele falou: Cara, se eu ficar aqui, definitivamente eu vou morrer. Mas eu não consigo andar, eu não consigo caminhar, porque eu tô com a perna fraturada e a dor é excruciante. Então, cara, acho que é melhor morrer. Em determinado momento ele falou: Não, não vou morrer sem tentar. Não, pelo menos eu vou tentar chegar num lugar. E aí ele falou: Eu vou levantar e eu vou só levantar. Aí ele levantou, urrou de dor, mas conseguiu se colocar de pé. Aí ele falou:
com a perna boa, eu vou dar só um passo. E aí ele deu um passo, urrou de novo, arrastando a perna fraturada, conseguiu sair do bimotor e ele foi neste mantra, né? Nessa coisa hipnótica. É só mais um passo. É só mais um passo. É só mais um passo. Nisto, no meio da neve, no meio da madrugada, com a perna fraturada, pós um acidente de avião, ele conseguiu andar quilômetros e conseguiu chegar numa vila onde as pessoas acolheram ele, cuidaram dele, deram comida e aqueceram, né? No momento em que ele já estava quase desfalecendo. Então, assim, né? Acho que essa história é bastante importante para a gente lembrar que fica nessa, é só mais um passo, é só mais um dia sendo cosmoético. Aí no dia seguinte você fala, ai, que gostoso, né? Foi legal ontem ser cosmoético. Tá bom, só mais hoje, só mais um dia sendo cosmoético. E aí no dia seguinte, nossa, mas foi tão legal 2 dias seguidos sendo cosmoético, né? Olha como melhorou, olha como eu percebi que as pessoas em volta de mim estão melhor, como eu estou melhor. Aconteceu até isso, que olha, eu não esperava, que legal que foi. Então vamos lá, só mais um dia sendo cosmoético. Quando a gente vê, a gente chega no topo do Everest, no topo do Monte Fuji, que topo que vocês quiserem chegar, tá bom? Dito tudo isso, agradeço vocês por ter me ouvido. De novo, convido todos para o portal da CIPEC, que de verdade tem muito conteúdo e é muito legal que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possíveis, tá? Se você entrar lá, também convide outras pessoas, né? Que a gente possa ser também um grande portal de expandir todo esse conhecimento cosmoético, tá bom? Para quem estiver assistindo ao vivo, um ótimo domingo para todo mundo, uma ótima semana. Para quem estiver assistindo a posterior, também um ótimo dia e uma ótima semana para vocês. Obrigada, um abraço e as melhores energias.